A paz do Senhor aos irmãos, em nome do poderoso Filho de Deus, Jesus, o nosso Messias, o Salvador da humanidade. Aquele em quem nós cremos, estamos aqui, por isso, por essa fé que nós temos nele, na restauração dos povos, na restauração do nosso coração, da nossa vida, do nosso entendimento e na restauração de todos os tempos que está perto da gente aí na frente. Deus abençoe os irmãos que estão aí desse lado e que possam, mais uma vez, aproveitar o máximo possível da palavra do Senhor, porque os dias se aproximam e nós precisamos estar fortalecidos para esses dias, em nome de Jesus, o Messias, Yeshua. Amém? Está aqui conosco a cantora Sueli. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Que nesta manhã você abra o teu coração, a tua mente, para entender e compreender o que o Senhor quer falar contigo, com você, com a sua família, nesse dia de hoje. Esteja atento à voz do Senhor, à palavra do Senhor, que irá falar contigo nesta manhã. Amém? Amém. Irmãos, algumas pessoas pedem para a cantora fazer algum canto aqui, e nós não temos recurso ainda para isso. Tá? A gente está montando uma estrutura para isso, para que ela possa cantar e ser acompanhada pela parte instrumental também, e a gente possa ter uma live com esses cânticos no meio, amém? Por hora nós estamos assim, até que a gente consiga se instalar definitivamente num lugar e fazer essa obra do Senhor. Entendemos que a palavra é importantíssima, e nós temos feito isso com zelo, para que essa palavra chegue no coração dos irmãos de uma forma verdadeira, o mais possível. A palavra do Senhor, ela é simples quando você pega uma linha de entendimento que o Senhor te passa, através do Espírito Santo, através do entendimento, da sabedoria que a própria palavra te dá. Mas ela é muito complicada para quem não tem interesse, porque as pessoas se confundem. O nosso Deus é um Deus, digamos, de charada. Existem enigmas aqui que você só pode entender se você de fato tiver interesse nos livros. Porque um livro revela um enigma de outro e torna tudo simples. Mas a gente precisa buscar isso, esse estudo, essas coisas, para que isso fique simples de entender. Amém? Então, irmãos, para a honra e nome do nome do Senhor, do poderoso Senhor, do nosso Deus, Jesus, o nosso Messias, é que a gente está levando essa palavra. E a gente quer melhorar muito isso aqui, tá? Mas vamos melhorar dentro do tempo determinado, para que a gente não atropele nenhuma situação. E eu aconselho aos irmãos sempre que anotem tudo que tiver que anotar. Anotem tudo que for possível anotar. Ninguém é dono da verdade absoluta aqui. A gente pode cometer erros aqui. Eu já vi grandes pessoas cometendo erros. E alguns se mantendo no erro, como se mantém muitos até hoje. Né? A gente, quando comete algum erro e percebe, nós voltamos e corrigimos. Já fiz isso várias vezes. Várias vezes. A Bíblia é um livro amplo. Eu não tenho uma mente que eu possa gravar toda ela na minha mente. Eu conheço meninos que leem isso aqui, eles sabem onde estão as coisas, onde liga coisas com coisas. É coisa de menino, de fé, de quem tem uma mente mais limpa, mais tranquila para poder alcançar, uma mente mais jovem para poder alcançar esse entendimento. Eu não tenho tanto assim. Eu preciso sempre buscar em leituras e anotar sempre aquilo que eu vou dizer para que não haja nenhum esquecimento disso. Mas é o que eu aconselho para os irmãos anotarem. Anotem. Anotem. Se o senhor está passando uma palavra, anotem, porque daqui a um tempo ele vai passar uma outra, que vai levar uma revelação, vai fazer uma ligação, vai fazer um paralelo de entendimento das duas leituras e levar para você para uma grande revelação, para um grande entendimento. Eu quero falar um pouco hoje de sabedoria, do livro de Salomão, Provérbios 1. Nós vamos começar pelo Provérbios 1. Falar um pouco disso aqui, para os irmãos entenderem tudo
Tudo é muito difícil na Bíblia. E tudo é muito fácil. Depende da condição que você está. Essa é a verdade. Essa é a verdade. A sua condição pode levar você a grandes entendimentos, ou você abre aqui e lê. Quando eu falo você, irmãos, eu não estou falando de ninguém específico. Você é uma força de expressão. Nós podemos abrir isso aqui, olhar, não entender nada. Quando o Senhor me chamou para a Bíblia, eu falo isso para os irmãos, porque eu vim com muita alegria. Foi uns momentos de muita dificuldade. O Senhor me tirou tudo que eu tinha para que eu pudesse fazer essa transformação, senão eu não teria feito. A vida antes, ela não era nada difícil. Era muito fácil viver daquela forma que eu estava vivendo, financeiramente falando também. E o Senhor me tirou tudo, porque a hora que fazia a mudança eu tomava, eu falei, não vou sair disso aqui. Havia uma segurança financeira, e aí as coisas mudaram. E foi uma batalha que eu consegui fazer a transformação. O entendimento era muito dificultoso naquela época, no princípio. Mas quando se aceitou essa transformação, eu falava para os irmãos para frente. Eu abro a Bíblia, parece que as letras pulam. O Senhor colocava meu olho onde era para ler. Eu via coisas que eu nunca tinha visto, eu entendia coisas que para mim não tinha nenhum sentido até então. Parecia um amontoado de palavras que não levava a coisa nenhuma. Isso chama Espírito Santo. Só Ele pode dar esse entendimento, te mostrar essas coisas aqui. Então nós precisamos entender esse caminho de buscar a palavra. E ele começa pelo esforço. O reino dos céus é tomado pelo esforço. Os que se esforçam se apoderam dele. O Senhor não está falando, se você se esforçar, eu vou dar o reino para você. Ele está dizendo que se você se esforçar, você vai tomar o reino. Entendeu o que é livre-arbítrio? Esse é um arbítrio de liberdade. Você tem a liberdade de entender e tomar o reino para você. E o Senhor não pode falar para você, opa, não. O reino é meu, eu dou para quem eu quiser, você não. Ele não pode falar isso. Por que ele não pode? Porque ele diz que os se esforçam tomam ele. Ele não pode contrariar ele. Porque a palavra dele é poderosa. É acima dele. Glória a Deus. Ele diz que ele colocou a palavra dele acima dele, para que nem ele possa mexer nela. Acredita nisso. Então é uma questão de esforço para buscar a palavra. Ele começa anotando, anota aqui, olha, isso aqui eu não entendi, isso aqui para mim é totalmente estranho, eu vou anotar. Então você anota aquilo que é totalmente estranho. Porque as revelações vão vir, se você tiver interesse, se o coração pedir. Se você já descartou, não, isso aqui eu não consigo entender nada. Eu descartava Apocalipse, Daniel, o livro de Daniel, nem ia lá. E isso já na fé, trabalhando constantemente, se esforçando. Eu nem ia em Daniel. Nem passava lá. Bom, isso aqui não é para mim. Eu pensava, isso aqui é para teólogo, estudioso, cientista, isso aqui não é para mim. A gente prega Daniel hoje. Com uma facilidade grande. E tem um monte de coisa lá que eu não entendo, mas a gente vai buscando. Então, irmãos, faça isso para melhorar as coisas. Faça isso para que o entendimento chegue, se esforce. Se você se esforçar, a sabedoria vai encostar em você, chamada Espírito Santo. Esse é o teólogo que não erra. Esse é o teólogo que não quer mudar a palavra. Ele quer ensinar ela ao contrário. O Espírito Santo é o teólogo que quer te ensinar a palavra. E existe por aí um monte deles que querem mudar ela. E ficam falando em televisões que querem mudar. E quer saber de uma coisa? Eles vão mudar. Se você ler Apocalipse, entender Apocalipse, você vai entender que eles vão mudar. Eles quem? A igreja. Eles estão dentro da igreja. A gente tem alertado os irmãos, isso faz tempo. Os irmãos às vezes fazem bico para a gente, não querem entender. Mas acorda. Pelo amor de Deus, acorda. Entenda. Esse assunto é político. Eu ia falar um pouco para frente, vou aproveitar o momento para falar para os irmãos agora. Na semana passada e retrasada, um deputado federal chamado Silveira, não sei o nome dele, não conheço ele.
se dirigiu ao Supremo Tribunal Federal e falou um monte de impropérios, de palavras pesadas, chulas, né? Que eu não falaria de forma nenhuma. Embora tenha vontade de falar para as mesmas pessoas que ele falou. Eu tenho vontade de falar, mas não falaria daquela forma. Tudo o que ele falou, eu penso igual ele. Eu acho que ele tem razão. Eu acho que ele tem razão. Mas não falaria da forma que ele falou. Por isso, o ministro do Supremo Tribunal pediu a prisão dele. E ele foi preso. O artigo 53 da Constituição proíbe que ele seja preso pelas coisas que ele diz. Isso é claro no artigo. Então, o Congresso, a Câmara dos Deputados, teriam que votar a liberdade dele. E eles foram por uma sessão e votaram a condenação dele. A gente tem pregado a Bíblia faz tempo, mais tempo, irmãos, alertando os irmãos das igrejas, do sistema religioso. Esse povo do Supremo Tribunal Federal está tentando há tempo colocar leis proibindo cristãos, templos religiosos, participarem de grupo político. Proibindo pastor falar de política. Eles estão isolando, através de uma agenda chamada da ONU, os cristãos, não só no Brasil, como no mundo todo. Eles fazem parte desse sistema mundial que vai trazer o anticristo. Nós temos alertado isso. Nós temos alertado os irmãos nesse tempo todo. Então eu vou dizer para os irmãos que 56 deputados evangélicos, que se dizem evangélicos, votaram com o Supremo Tribunal Federal. E nós temos alertado, irmãos, para que os irmãos, cuidado com o sistema religioso. O que vocês fazem no sistema religioso é só sentar, ouvir o que eles querem falar para você e entrar com o seu dízimo e com a sua oferta, para bancar um sistema que vai te aprisionar. Acorda, pô. Eu não quero usar a palavra chula aqui, mas não é possível. Não é possível. Dá vontade de falar o que o deputado falou. Para quem está na igreja, viu? Dá vontade, não é para o Supremo Tribunal, dá vontade de falar para quem está na igreja. Acorda, gente. E vocês sabem de onde eram esses deputados? Eu falo para os irmãos, pastor não lê Bíblia, eu estou cansado de falar. Eu conheço pastor. Eu vivi meio de pastor. Eles não leem Bíblia. Eles seguem as normas da igreja, como é a igreja católica. Eles acusavam a igreja de fazer isso e fazem igual. Se lesse Bíblia, não aceitaria isso que está aí. Esses políticos, deputados que votaram a favor desse sistema mundial, através do Supremo Tribunal Federal, são membros da Assembleia de Deus, da Universal, que não é novidade nenhuma, e da Internacional da Graça, o filho do R.R. Soares. E por que eles votaram? Porque eles estão atolados em dívida e atolados em processo no Supremo Tribunal. Então se negocia. Você que está sentado aí, você é um negócio. É isso que você é. Só um negócio. Se alertar do jeito que a gente não serve, então fica aí. Você vai ver onde você vai parar. Não é possível, não é possível você ir contra você. Nós cansamos de falar, para prestar atenção, que quando o Messias esteve nesse mundo, o nosso Jesus, o nosso Salvador, a igreja dele não era dele. Quando ele voltar no mundo, a igreja dele não é dele. É só ler a Bíblia. É só você ler aqui a Bíblia e você vai entender o que eu estou falando para você. Os então chamados evangélicos, crentes, filho de Deus, como é que você se intitula aí, da forma que você se intitula, desde que esteja dentro do evangelho, acha o nome desses deputados. Não deixe essa gente evangélica se reeleger. Não deixem. Nós estamos perdendo, nós, filhos de Deus, estamos perdendo o campo há muito tempo. Nós não podemos colocar a gente contra a gente. Porque as coisas nossas, a nossa fé, aquilo que nós cremos, o nosso Deus, isso tudo vai ficar contra nós. Já está ficando contra nós, já está pesado contra nós. Se você for para umas redes sociais, evangélicos que pregam a palavra têm dificuldade.
Não se deixa quase você ser espontâneo e colocar toda a sua verdade, toda a verdade necessária. Estão sendo cortados. Irmãos, o fim disso tudo, se a gente for para Apocalipse, for para o entendimento dos profetas, é a morte de judeu e cristão. A partir de Apocalipse 13, os cristãos vão morrer. Em Apocalipse 13, a besta, o anticristo, o antimessias, ele toma Jerusalém e passa a reinar. Isso que nós estamos vivendo é uma preparação para isso. Esse governo corrupto do PT, que os evangélicos ajudaram a eleger, embora lá se falava, não é o caminho. Trouxeram essas leis para ensinar homossexualidade com as crianças na escola, ideologia de gênero na escola. Está aí. Se você for no YouTube, você acha vídeos de professores ensinando. Vídeos assustadores de professores ensinando na escola ideologia de gênero. Você não sabe o que é isso? Eu vou te explicar. Deveria saber, principalmente se você tem filho. Deveria se entender o que é isso para cuidar do seu filho. Mas ensinar o seu filho a ser homossexual. Criancinha. Enfia na cabeça dele. Por quê? Porque aí destruiria a família. Se você destruir a família, você não tem palavra. Você não tem família se opondo a esse tipo de regime. Então a geração que chegaria, e vai chegar daqui a pouco, não tem Deus no coração, não tem entendimento bíblico. Amém, irmãos? Glória ao nome do Senhor. Dá para entender? Não é difícil você achar o nome de 56 deputados, incluindo o filho do R.R. Soares, que votou a favor dessa gente aí, desse Supremo Tribunal Federal que quer caçar a igreja que você está aí. Se bem que tem muita igreja que deveria ser caçada. Seria um favor para o senhor. Seria um favor. Pelo menos não ficava depondo contra o nome dele. Envergonhando o nome dele. Porque existe um monte de igreja que a única coisa que faz bem é envergonhar o nome do Senhor. Isso eles fazem muito bem. Mas você acorda. Acorda você. Porque a salvação é sua. Você não depende de igreja nem de sistema religioso. Você depende de você para fazer isso aí. Glória a Deus. O livro de Provérbios, a gente vai começar no capítulo 1. E o versículo é o 1. Ele diz assim: Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Quem escreveu foi Salomão, como está escrito, filho de Israel. Com o propósito que ele vai dizer aqui. Para conhecer a sabedoria e a instrução para entender as palavras de entendimento. A sabedoria é o Espírito Santo. O conhecimento, a sabedoria, vem do Espírito Santo. A Bíblia mesmo nos orienta. Então, para que Salomão escreveu? Para que você se aproxime do Espírito Santo. E não de homens. Esquece os teólogos. Não precisa se aproximar de teólogo. Aproxima-se do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não erra. Ele quer te ensinar o que está aqui. Para receber a instrução. Porque a instrução vai te levar à eternidade. Irmãos, está tudo caindo aqui. Espera um pouquinho para me ajeitar aqui. Eu falo e me movimento junto, viu, irmãos? Então, tudo aqui se mexe ao mesmo tempo. Ó, a sabedoria é o próprio Espírito Santo. Instrução significa conhecimento, o que vai te levar a uma vida segura. Sem esse conhecimento aqui, você pode ter desastres na sua família. Fala, Deus me abandonou. Deus não abandonou você nunca. Você abandonou ele. Você abandonou ele. Em algum momento da sua vida, você abandonou ele. Mas ele nunca te abandonou. Ele está no mesmo lugar. Amém? Glória a Deus. Tem uma pergunta atrás aí. Que uma pessoa fez com o pastor. Eu vi isso aí, não lembro aonde agora. E perguntou para o pastor, porque o filho era uma senhora, ele tinha falecido e ela estava muito sentida com isso. E ela perguntou para esse pastor: onde estava Deus quando meu filho morreu? Ele falou: no mesmo lugar que ele estava quando o filho dele morreu. Ele não saiu de lá. Ele está no mesmo lugar. Quem sai somos nós. E aí o desastre vem.
E a gente culpa o próprio Deus, que não tem nada a ver com isso. Então aprenda. A instrução é para você ficar no lugar certo. A instrução é para você não sair da palavra. A instrução é para você não confiar em homens. Maldito o homem que confia no homem. Isso é desastre. A própria palavra diz, maldito o homem que confia no homem. Significa o quê? Que se você confiar no homem, você está embaixo de uma maldição. O próprio Deus está dizendo que é uma maldição. Bendito o homem que confia em Deus. O homem que confia em Deus está em cima de uma bênção. Entende a Bíblia de maneira correta. Embora existe um esforço muito grande para que a gente não entenda ela de forma correta. Não tem interesse. O dia que os crentes vierem a entender a Bíblia de forma correta, eles nem dízimo dão. Porque dízimo não é para cristão. Em nenhum lugar da Bíblia diz que cristão tem que dar dízimo. Em nenhum lugar. Mas eles conseguem achar isso e convencer você a dar Bíblia. Mas não para cristão, era para judeu. Para cristão não. Paulo não tinha dízimo. Pedro não tinha, João não tinha. Os primeiros pais da igreja, na sequência dos discípulos, não tinham dízimo. O dízimo ele vai ser cobrado de 200 anos para cá. Virou uma tradição de 200 anos para cá. Mas muita gente não sabe disso. Acha, não, tem que dar o dízimo para mim comprar um tijolo para ir no céu. Você não compra Deus. Você não compra tijolo nenhum e nem no céu você vai morar. A Bíblia não fala em lugar nenhum que você vai morar no céu. É mentira de quem fala isso. Então aprenda a ler a Bíblia, para entender ela. Para você não viver uma vida difícil. Difícil, é difícil. O inimigo, ele espera as pessoas saírem da palavra para arrebentar as pessoas. E você sai da palavra, ele te arrebenta. Arrebenta, arrebenta mesmo. Essa é a palavra correta. Você fica arrebentado, porque a sua proteção espiritual não está ali. E não pode estar, porque o Senhor não habita onde tem pecado, onde tem o erro. O Senhor não habita em decisão errada, Ele habita na sabedoria. Precisa entender essas coisas que as igrejas não pregam mais. As igrejas não pregam mais porque elas não têm mais interesse na Bíblia. Pastor não lê Bíblia. Pastor lê só o que interessa para ele pregar na igreja. E o que interessa é dinheiro. Esse é o motivo. Existem 56 deputados que votaram a favor desse tribunal, esse tribunal que está aí, que ataca as coisas de Deus, que quer aprovar o aborto, quer matar criança, quer fazer genocídio de criança, assassinato de criança, juntado com um partido aí que os crentes elegeram, o PT, e outras porcarias que nem o PT que tem por aí. 56 deputados que se diz evangélicos votaram com eles. Por quê, irmãos? Irmãos, aonde vocês estão levando o evangelho do Senhor? As consequências disso é muito caro. Se o seu sofrimento até hoje foi difícil, imagina na sequência do outro mundo. A dificuldade que vai ser sair desse mundo sem o Senhor. Aonde você vai parar? Aprenda isso, entenda isso. A palavra não é brincadeira. Existe aqui um livro de instrução grande para tudo isso. E tudo isso aqui está escrito, não é porque o livro é grande e precisava escrever um monte de coisa. É porque tudo aqui é importante. Tudo aqui, não tem vírgula aqui que não seja importante. Então aprenda a estudar a Bíblia. Aprenda a entender a Bíblia. Você depende disso aqui. Você não depende de pastor. Você não depende de teólogo, de Supremo Tribunal Federal, de deputado evangélico corrupto. Você não depende dessa gente. A Bíblia não é um sistema financeiro, ela é um sistema de salvação, de eternidade. Isso é a Bíblia. Não confunda a Bíblia do Senhor com essas porcarias aí que existem em igreja. Sai fora disso aí. Mas não saia fora da Bíblia. Se você não resolver sair fora da igreja e ficar olhando a banda passar, existe muita gente boa por aí. Existem pastores honestos por aí. Mas você é a igreja do Senhor. Você tem que agir como igreja do Senhor. Amém? Então, para receber a instrução da sabedoria, da justiça e do juízo,
O que é a instrução da sabedoria? É do Espírito Santo. Sabedoria é Espírito Santo. Receber a instrução do Espírito Santo. A Bíblia não está escrito, os teólogos vão dar um curso. Isso não existe na Bíblia. O Senhor não passou a palavra dele para teólogo nenhum fazer aula para te ensinar. Ele não passou. Ele disse que a sabedoria, para receber a instrução da sabedoria, que é o Espírito Santo, da justiça, porque vai haver, do juízo, porque vai haver condenação no juízo. E da equidade. Equidade é equilíbrio. Você está equilibrado nesse entendimento para dar sutileza aos simples e aos jovens conhecimento e discrição. O homem sábio ouvirá e atentará o aprendizado. Quer dizer, o homem sábio vai ouvir, vai ficar atento, vai aprender. E o homem de entendimento alcançará sábios conselhos. É o que nós temos que buscar, esses sábios conselhos. Para entender um provérbio e sua interpretação, as palavras dos sábios e seus enigmas. Aquilo que eu falei para os irmãos aqui. Se você for para provérbios, realmente parece enigmas. Se você se isolar, achar que não entende, ele vai ser sempre um enigma para você. Mas se você buscar um estudo, ele vai se revelar. Vai ficar simples. Amém? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Temor, respeito. Eu anotei aqui, temor do Senhor. Isso aqui é uma chave. A gente pode dizer assim, qual que é a chave, então, para mim fazer uma mudança? O temor do Senhor. Isso é uma chave que vira. Respeito, reverência, submissão à divindade do Senhor. E quando se fala reverência e respeito, é em todo lugar que você passar. Não é só escondido no seu quarto para ninguém ver. Tem gente por aí que tem vergonha hoje de falar o nome de Jesus. Tem vergonha. Fala Jesus, todo mundo dá risada. Eu conheci um senhor, ele tinha mais ou menos 1,60 m, era baixinho. E alguém do lado dele falou, as coisas estão muito ruins. Se o barbudinho lá em cima não ajudar, vai ser um ano difícil. Ele falou o barbudinho se referindo ao Senhor, nosso Deus, nosso Messias. Esse baixinho de 1,60 m pegou ele pela gola da camisa, aqui, puxou ele aqui, na garganta. E disse assim, repete comigo agora aqui, nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o cara se assustou e falou, nosso Senhor Jesus Cristo, fala outra vez. Na terceira vez ele falou, você nunca mais fala perto de mim desse jeito. Isso é respeito ao Senhor. Não ter vergonha do Senhor. Não deixar que as pessoas desfaçam do seu Deus. Isso é o que está sendo ensinado em escolas, nas televisões. O processo do domínio do anticristo já está aqui, ó. E as igrejas já estão dentro dele. E 56 deputados corruptos aí, ó, que só vão para o Congresso Nacional para encher o bolso de dinheiro deles e da igreja deles. Porque o sistema deles é financeiro. Só isso. É esse bando aí. Anote o nome desses deputados que votaram a favor do Supremo. Não deixe ninguém votar nesses caras. Tira essa gente da nossa igreja. Daquilo que se refere à nossa igreja. Que eles não são mesmo da igreja do Senhor, mas tira nominalmente. Faça isso através do seu voto. Acorda. Ajuda a limpar a igreja. O Senhor está voltando. Nós precisaremos do Senhor e estarmos bem diante dele para que não aconteça um desastre maior na nossa vida. Porque se sair desse mundo sem Deus, é sem Deus para sempre. Não tem volta. Não existe volta. Amém? Irmãos, deu aqui 31 minutos. Eu, para falar a verdade para os irmãos, eu não consegui falar metade daquilo que estava programado para falar. Eu espero que dentro em tempo, eu já disse para os irmãos, a gente se organize melhor, um sistema de gravação melhor, inclusive, para a gente poder levar mensagens mais compridas e esclarecedoras para os irmãos. Amém? E o que eu peço aos irmãos? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Não tem outra saída. Eu não contei, irmã que fala isso, eu não consigo entender, pastor. É muito... Comece pelo esforço. Anota, escreve. Eu escrevia quando comecei nas paredes de casa, assim, eu já falei isso, em cartolinas, as coisas que eu não entendia. Por quê? Porque quem revela é o Senhor. E eu ficava olhando para aquilo todo dia.
Todo dia eu ficava olhando para aqueles versículos que me levavam a algum lugar. O Senhor me deu muito mais entendimento do que aquele tempo. E tem muito entendimento para chegar, porque eu vejo algumas pessoas aí ensinando a Bíblia, eu fico de boca aberta. Porque as pessoas já têm muito mais entendimento do que eu tenho. E eu olho para trás de mim e eu vejo gente sem entendimento nenhum dentro da igreja. Eu vejo homens e mulheres aí há 30, 40, 50 na igreja. A única coisa que sabe é dar dízimo e oferta. Parece que a igreja só ensinou isso. Então acorda. Ninguém está preocupado com você, nem a igreja. Quem está preocupado com você é o Senhor. Por isso que ele diz que maldito é o homem que confia no homem. E que ele indicou? Para você não confiar nos homens. Mas o pastor, não confie no pastor. Confie no Senhor, confie em você, que vai ler e entender isso. Dentro de igrejas foram eleitos 56 deputados que estão agindo pelo lado mal. Foram dentro de igrejas. Não confie nessa gente. Confie na palavra do Senhor. Essa é a mensagem. Principalmente para os dias que nós estamos vivendo aqui. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu entendimento. Te dê uma mente de vontade, de coragem de mudar. De força. De entendimento espiritual. Abra os olhos espirituais, os ouvidos espirituais. E abra para que você possa levar a verdade a toda a sua família que precisa da verdade. Em nome de Yeshua, Jesus, o nosso Messias. Amém.